pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bio. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Você sabia que nem todo leite é igual? Isso começa lá na genética do animal. Para isso, vamos falar sobre genotipagem, a diferença entre o leite comum com o leite A2. Para isso, a gente tem aqui o Matheus, do setor de biotecnologia, que entende bastante do assunto. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o leite A2, o que que ele é, o que que ele não é, porque hoje a gente vê ele surgindo no mercado, muitas pessoas não entendem, tá, mas qual é a diferença? Eu vejo o preço, eu vejo o rótulo, tem alguma diferença sobre isso? Isso. E, Matheus, tu pode falar um pouquinho de ti? Quem tu é, a tua trajetória aqui no Lab? Eu me chamo Matheus, trabalho no setor de biotecnologia do Laboratório Frytec. Estou aqui na caminhada já vai completar um ano. Hoje o trabalho ali da biotecnologia consiste em análises genéticas e pesquisa. Como o leite A2 ele está surgindo bastante no mercado, a gente está começando a desenvolver métodos, o que o mercado precisa, o que o método vai trazer. Hoje o que que tem uma ISO, uma regra, alguma lei que exija essa análise. E pra gente entender o que é esse A2, qual a diferença do leite comum, por exemplo? O leite A2, ele tem a diferença numa proteína. Como toda proteína ela é feita de aminoácido, ali na cadeia de aminoácidos do leite, a posição 67 ela tem uma diferenciação. Ela que vai dizer se o leite ele é tipo A1 ou tipo A2. Então é tudo uma questão genética. A olho nu a gente não vai conseguir ver. E essa composição genética, ela muda o quê, assim, pro consumidor? Para o consumidor, ela pode mudar principalmente se a pessoa ela for alérgica. Por exemplo, alérgico não ao leite, mas sim à proteína A1 que vai causar um desconforto. A diferença do leite A1 e para o A2, que o A1, quando ele é digerido, por causa de um peptídeo que nós temos no intestino, ele vai causar a casomorfina. Existe no tipo 2? Sim, só que ele vai ter um nível menor. Então, para algumas pessoas, esse desconforto ele vai causar o mesmo que uma alergia ou uma intolerância. A gente confunde muito intolerância com alergia. Significa, Matheus, eu vou tomar o leite A2 e eu tenho intolerância. Significa que eu vou estar curado? Não, porque quando a gente fala de intolerância, a gente está falando da enzima lactase, que daí não é uma proteína, é uma enzima, ou seja, ela é um açúcar. Então quebra essa diferença que o pessoal pode associar com intolerância à lactose, não tem nada a ver. Isso, não existe uma diferença de leite A1 para leite A2 na lactose. Isso ocorre principalmente, eu sinto desconforto, eu mudei para o A2, eu vou estar curado? Não, às vezes mesmo com o A2 tu vai ter uma digestão interessante por conta das suas enzimas, no caso da alergia ou no caso de uma intolerância. O pessoal hoje prega muito, principalmente na internet, que o leite A2 ele é um salvador. Ele não é um salvador, ele é para um público que ele é intolerante ao leite A1 por causa da casomorfina. Então, significa que o leite A2 é melhor? Depende do teu caso. Hoje em dia tudo é um grande depende. Depende de cada pessoa, né? Então, se eu tomo leite A1, leite normal, e eu não tenho nenhum desconforto, eu não vai mudar nada pra mim. Mas se eu já tenho algum desconforto, eu posso estar tomando esse leite A2 e vai ser melhor pra mim, pra minha experiência como consumidora, é isso? Isso, ele vai principalmente fazer a diferença, dos principais sintomas: desconforto, inchaço, dor de barriga. Até existem alguns laboratórios aqui na região, como a gente de Timbó, já existem alguns laboratórios de análise clínica que eles fazem essa triagem. Eles perguntam para a pessoa: mas o que você sente? Você já tentou tomar outro leite, alguma coisa? Até interessante se tiver algum dono de laboratório, alguma coisa assistindo, ver essa triagem, porque às vezes a pessoa tem uma alergia, ela não vai ser curada trocando leite ou tomando enzima. Já uma pessoa, tanto a pessoa com lactose, ela não vai ser curada com tratamento, ela só vai tornar algo mais confortável para ela. Bem legal saber isso, essa diferença. E toda vaca, todo animal, assim, produz esse leite A2? Não, isso é uma coisa bem interessante de se falar. As vacas, elas têm 3 genótipos: o A1, o A1, A2 e o A2. A vaca que produz o leite A1, A2, dá para comercializar como um leite A2? Não, porque é um leite misto. Então ele vai causar o aumento da casomorfina igual. Então, para uma pessoa que produz o leite A2, ele tem que ter uma vaca exclusivamente A2. Então, não adianta dizer que
Eu tenho uma vaca A1, eu vou vender leite A2. Você vai vender leite A1 comumente. Até é interessante por fatos históricos. No começo ali quando as vacas começaram a ser criadas, a grande maioria produzia o leite A2, por serem importadas principalmente da Índia. E depois ali da colonização, tudo, exportação, importação, foi começado a comercializar mais com as vacas europeias, aquelas malhadas, as famosas de filme, as brancas e pretas. E essas elas produzem a chance de produzir um leite A2 é menor, é menos de 10%. Caramba! E para o consumidor, assim, você falou de enjoo, né, por exemplo, né, que vai melhorar para quem tem. Mas e o gosto? Ele muda alguma coisa ou é a mesma coisa? Não dá para saber. Então, tem um misticismo muito grande sobre isso, principalmente por conta da comercialização. Se tu for procurar no mercado hoje, tu vai achar mais comum leite A2 em garrafa. É, Ah, igual antigamente nos filmes. isso, garrafa de plástico, garrafa de vidro, até em FIFO tá bastante comum ter agora. O que difere não é o leite em si. O que pode diferenciar principalmente é o tipo de vaca, como a GS. Ela é uma vaca que produz mais gordura. Então as pessoas associam isso com leite mais cremoso, mais encorpado, mas não significa que o leite A2 ele é diferente, é por causa da espécie. Essa espécie ela pode produzir o A1 e o A2, ela é mais comum produzir o leite A2. E também o tipo de embalagem, como eu falei ali da garrafa, por ser da garrafa, ela vai ter uma temperatura menor para limpar o leite, vamos falar assim. Então ele não vai ter esse tão gosto, ele não vai ter um gosto tão de cozido como o leite de caixinha. Já o leite de caixinha, ele vai para uma temperatura alta e depois ele diminui. Isso já dá aquele gosto de cozido, um leite metálico ou um gosto metálico. Aí o leite de saquinho é o clássico, que aí se assimila mais ao leite puro, que é um leite mais fresco. Todos esses três modelos podem ser leite A2 ou leite A1. Então, o que difere o gosto mesmo é a forma de esterilizar, não a forma do leite, como ele é produzido na vaca. É o que a ciência já conseguiu comprovar do leite A2, dos benefícios que ele traz. Principalmente a diminuição da casomorfina. E o interessante é que, se for investigar, o leite A1 ele é um opioide, ou seja, ele vai diminuir a tua microbiota intestinal. Não a microbiota intestinal em si, mas o movimento peristáltico do teu intestino. Então ele vai ficar mais lento, o que dá aquela sensação de uma pessoa pesada. Isso, estufamento. E o leite A2 ele já comprova que já não, ele já melhora isso por conta da casomorfina, por causa do peptídeo. Na sociedade, esse? Isso, ele vai te tornar mais leve, mais confortável. A ciência também está estudando hoje, até para o pessoal cuidar muito com o YouTube. Quando eu estava estudando sobre isso, hoje os vídeos eles são muito, muito sensacionalistas. Com aquele caso de, os médicos, veja esse vídeo que os médicos não te contam. Sua nutricionista não quer que você saiba disso. Existem estudos, ainda está sendo estudado, que ele é benéfico para pessoas com diabetes e com problema de coração. Mas são estudos, não tem nada comprovado, nada dizendo pode tomar leite com diabetes A2 que não vai ter problema. Por conta que o açúcar, que é a lactose, ele vai estar de forma normal. E às vezes até pior por conta da espécie da vaca hoje no Brasil, que usa muito Jersey, ele é mais gorduroso. Se tu for olhar na rotulagem, ele é um pouco mais gorduroso que o tradicional. Então não muda nada usar o leite para fazer um bolo, alguma coisa assim, iogurte no preparo, usando esse leite A2. É a mesma coisa que o leite A1? Nesse Isso. sentido? Isso, ele é a mesma coisa, a mesma formulação, e ele vai trazer o benefício também para as pessoas intolerantes ao genótipo A1. Hoje já existe no mercado queijo, existe leite cru, existe leite cozido, leite em pó, que também é muito interessante. Praticamente os queijos eles que dominam o mercado, principalmente por conta dos leites de búfala, que a búfala ela também produz o leite A2, igual às vacas, porém ele torna um preço mais acessível comparado às vacas. Falando agora de precificação, porque o leite A2 ele costuma ter um valor mais elevado, então, no mercado. Então, isso é bem interessante, por conta que, se tu for parar para perceber, a criação é a mesma, a vaca é a mesma. O que muda isso hoje é a quantidade. Por exemplo, o mercado ele suprime a quantidade pelo valor. Hoje, para te ter uma vaca 2, o problema é que muitos produtores nem sequer sabem que tem uma vaca que produz leite A2.
Ou seja, mas Matheus, como é que eu posso fazer isso? Tu pode procurar um laboratório especializado em alimento que ele vai te ajudar. Ele vai te dar um caminho a seguir. Ele vai te dizer, tu vai testar a vaca ou tu vai testar o leite. Isso é bem interessante porque muitas vezes acontece com touros isso. A pessoa ela cria o touro para o abate, para consumo da carne, fazendo um teste num sêmen, ele entende que o touro ele é um ou ele é A1, A2 ou A2, A2. Se ele for A1 e A2, diferente da vaca, ele custa mais, porque seguindo a lei de Mendel ali, as porcentagens, os azinhos, azão, ele pode produzir 50% uma vaca 2 ou 50% uma vaca A1. Então é um tiro no escuro, mas ele compensa mais como um reprodutor do que com abate. Às vezes um touro que você vai vender por 2, 3 mil por carne, supondo um número assim, sem saber como está o mercado hoje, às vezes 2, 3 mil tu consegue tirar isso em cada filhote, porque é uma vaca especial. E esse leite, ele custa mais caro principalmente por conta da rastreabilidade, porque tu vai ter que testar todas as vacas, tu vai ter que fazer um teste de triagem para saber quais são o tipo A1, quais são o tipo A2, qual é o tipo misto. Aí com isso tu vai fazer o que os agrônomos chamam de seleção de rebanho. Tu vai separar as vacas A2 das vacas A1. Então pensa, tu já tem um campo, tu vai ter que comprar uma outra estrutura para separar essas vacas, tu vai ter que comprar outro espaço para armazenar esse leite, porque não pode misturar, porque ele já não é um leite puro, é um leite A2 puro e um leite A1 não é o puro para o A2. E tu vai ter que fazer toda a rastreabilidade e às vezes tem até questão de documento para saber que a vaca realmente é uma vaca A2, tu vai ter que certificar. Então ela custa muito caro hoje porque ela é difícil ser achada. Às vezes tu tem no rebanho uma vaca que produz A2, ela custa muito mais cara do que suas vacas tradicionais. Principalmente essas espécies que a gente tem aqui no sul do país, a grande maioria ela tem uma porcentagem muito boa para produzir o leite A2. Então, tu pode ter uma mina de ouro em casa, às vezes aquela senhorinha que tem uma vaca só para casa, às vezes ela tem uma vaca de A2 que ela pode estar vendendo ou pode estar triando, até para produção de queijo, um queijo que custa mais. Então ele se torna caro por conta dessa diferenciação de pasto, tudo. Mas eu acredito que isso é só questão de tempo. Como a popularização ainda está acontecendo, hoje a última pesquisa do mapa foi em 2024. Aponta que o Brasil é um dos 5 maiores consumidores de leite do mundo, mas apenas 1% desse mercado é de leite A2. Se tu for isso, se tu for perguntar para as pessoas na rua, às vezes a pessoa nem sabe o que que é um leite A2. Então imagina o produtor, não estamos dizendo que ele é ignorante e tal. A gente está dizendo que às vezes ele não sabe que ele está com uma mina de ouro dentro de casa. Isso é muito interessante por conta que ele podia estar ganhando o dobro. Então é questão de tempo. Até o mapa estipula que até 2030 a gente cresça 20%, mas ainda assim é um crescimento lento. Pensa, a gente está em 2026 hoje, até 2030 só 30% desse leite. E a gente já consome o leite A2 de búfalo, da búfala no caso. E é interessante também, como a gente está falando de mercado, cuidar com as fraudes. Por exemplo, hoje existe muito teste rápido no mercado. Esse teste rápido ele vai dizer se ele é um leite A2 ou um leite A1. E ele é vendido, se tu quiser comprar na internet, tu consegue. A diferenciação dele é que se eu te vender 10 mil litros de leite, eu vou botar 1.000 litros de leite de búfala, que é um leite A2. O teu teste vai comprovar que ele é A2, então tu tá vendendo um leite fraudado. O mercado ainda, a legislação não se preocupa tanto porque não é tão popular, mas pode ocorrer. Até a questão da búfala, para cá, a gente não vê tanto, mas tem partes do país que é bem comum o consumo do leite de búfala. Então, pensando que o leite de vaca custa mais, o leite de búfala custa menos, a gente consegue fraudar e ganhar mais em cima disso. E de qualquer forma é errado, né? Tá enganando igual o consumidor. E tem algum outro teste que seja feito, a não ser esse rápido, que dá mais certeza, assim? Que E tenha comprovação que não possa ser fraudado? em laboratório de genética, você consegue fazer a diferenciação por teste de banda, em teste de PCR. Ele consegue diferenciar por banda ou até um PCR em tempo real, um PCR convencional. É um ensaio bem simples. Ele consegue fazer uma triagem. Ele vai botar primers, né, que é o sinalizador. Ele vai botar um primer para o leite A1 e para o leite A2. Com isso, tu já vai saber se ele é leite A1 ou leite A2 puro. E se for, por exemplo, uma fraude que tu vai misturar os dois, ele vai apontar como A1 e A2. Ele não tem como ser vendido como leite puro.
Até dá para fazer uma identificação genética. Como o leite, ele vem da vaca, ele contém material genético, dá para diferenciar por espécie também, se é um búfalo ou é uma vaca. Até essa questão de rebanho, de consumo, é interessante ligar para o nosso laboratório que a gente tem uma assessoria científica para saber como a gente pode auxiliar nesse manejo de rebanho até do leite em si ou até de fraude. O legal de quando a gente fala de fraude, é que a gente pode trabalhar em cadeias, desde o consumidor, eu, você, que a gente está realmente tomando, a própria empresa, muitas hoje, por exemplo, Tirol, Parmalat, entre outras, até o próprio produtor, ele saber realmente que está vendendo um leite A2. Pois é, e igual você falou, às vezes tem, nem sabe, e não é só o leite, é todos os derivados, né? Pode estar produzindo queijo, nata, enfim, tudo do leite A2, né? E pode estar tendo um valor maior para vender. E voltando ali do que a ciência sabe hoje, está sendo uma pesquisa também muito interessante. Por que que o leite A2 ele está sendo o melhor digerido pelas pessoas? E é interessante porque, como se trata de um mamífero, nós também somos mamíferos. Dependemos do leite, não é um item essencial hoje na fase adulta, ele é opcional, quem quiser tomar vai ter os benefícios, proteína, carboidrato. E é interessante que, como se trata de um leite de mamífero, nós humanos também produzimos o leite A2. É o nosso leite de amamentação quando a gente é recém-nascido. Então, estão sendo estudados por conta dessa hipótese, se realmente é por conta da compatibilidade, que se o leite A2 da mãe humana tem qualidades mesmo do leite A2 de vaca. Então, é um caso bem interessante, como a ciência está engatinhando ainda quando o assunto é leite. E aproveitando esse gancho, então, né? Você falou que é pouco, que as pessoas não sabem tanto do leite A2 e como você imagina um futuro, com todo mundo sabendo da importância do leite A2 e tendo mais divulgações, os produtores sabendo, como você consegue imaginar? Eu acho interessante que o mercado ele vai se desenvolver de uma forma diferente. Se tu for pensar, vamos pensar, por exemplo, peixe, vamos falar de piscicultura rapidinho. O pirarucu era um animal que estava em extinção. Ele foi entrado em alta no mercado, consumo de carne, couro, importação, e hoje na natureza ele é até um invasor de tanto que existe. Então eu acredito que as vacas, assim como elas se popularizaram, logo o leite A1 ele pode se tornar algo mais escasso, mas não algo extinto, que como eu falei, ele é necessário, ele supre bem a população, ele só tem esses casos, esses excessos, que são as pessoas que têm alergia. Saindo um pouco do lado técnico, né? Sua experiência com o leite A2, você já chegou a consumir ele? A diferença de valor? Eu acho interessante essa questão do valor. Se tu no mercado pequeno de bairro, esses mercados, por exemplo, tu não vai conseguir achar um leite A2. Ele ainda está bem escasso. Mas em mercados mais grandes, de rede, tu consegue achar eles com rótulo preto ou com rótulo amarelo. Eles fazem já isso para chamar atenção. Mas depende da marca, é tudo por conta da marca, não é por conta do tipo de leite. Ele vai estar bem grande o leite A2 e ele vai ter uma explicaçãozinha da Casomorfina 7. Hum, Eles botam isso em todos os rótulos de A2 para, tipo assim, chamar atenção. chamar atenção e é isso. Minha experiência foi ah, parar no mercado e prestar atenção nisso, principalmente por Uhum. conta que a gente estuda por conta de mercado e a gente acaba não consumindo ou vendo. Então chama atenção. É como tu vai comprar um carro, tu quer comprar aquele carro, tu só vê aquele carro na rua. Sim. Aí tu começa a só ver leite A2 na prateleira. É interessante essa questão de mercado, principalmente por valor. Tu vê eles na promoção. Vou dar um exemplo agora. A gente está em janeiro de 2026. Talvez esteja assistindo isso em outro ano, já mudou tudo. Ah, Tava, por exemplo, na promoção, leite tradicional, um desnatado, tudo o mesmo preço, tava 4,19. O leite A2 comum, sem ser zero lactose, nada, ele já tava 9,12. Meu Deus, o dobro. O dobro do preço mesmo sem enzima lactase, que para ajudar na digestão. Até da enzima lactase é interessante, as pessoas relatam do sabor. Agora a gente falando de experiência, as pessoas que não gostam de café amargo, essas coisas, e não abrem mão do leite, querem parar de tomar açúcar, normalmente aí as nutricionistas recomendam tomar o zero lactose. Não por conta da lactose em si, mas porque ele é mais doce. Eu lembrei disso agora.
Mas é legal que tu falou, né? Quando a gente foca em alguma coisa, a gente só vê isso. Por exemplo, eu, quando, né, o leite é só leite, é zero lactose. Eu só vejo zero lactose, zero lactose. Então, agora que você falou, provavelmente eu vou começar a ver mais leite A2. Mas muito obrigada, Matheus, por esse papo, por essa troca. Muito importante entender, né? A importância do leite A2. Esse aqui é o leite A2? Então, isso que é interessante. Não sabemos. Não sabemos. Mas, enfim, muito obrigada por essa troca. Esse papo foi bem rico, a gente conseguiu entender muito, né, como funciona desde lá do rebanho até a produção e venda do leite. Obrigada, Matheus. Espero Nada. te ver aqui mais vezes. Muito legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Yasmin, produção. Tchau, pessoal.